Olá pessoal, eu sou o Klaus. Nós vamos falar hoje sobre contabilidade aplicada ao terceiro setor. Naturalmente, as opiniões, as interpretações que estão aqui, embora fundamentadas, que eu vou passar para vocês, são de responsabilidade do autor, ou seja, são de minha responsabilidade. Nesse slide, eu tenho aqui um resumo do meu currículo. Eu não vou gastar tempo com essa leitura, uma vez que a dinâmica de uma videoaula é diferente. Então, antes de nós passarmos as interpretações técnicas das normas, do conjunto de normas, porque não é uma só que incide sobre o terceiro setor, isso falando especificamente sobre as normas contábeis, eu julgo importante nós qualificarmos, identificarmos quais são essas entidades que fazem parte do público, digamos assim, para o qual nós necessitamos observar essas normas. E há uma dificuldade grande de boa parte, até mesmo dos profissionais, de identificar quais são essas entidades. Até mesmo o termo terceiro setor causa dúvidas. As pessoas não conseguem especificar muito bem ou diferenciar muito bem as questões do primeiro, segundo e terceiro setor. Naturalmente, as questões básicas, as questões sociais principais, elas ficam a cargo do Estado, por isso chamado de primeiro setor. O segundo setor é o mais próximo de nós contabilistas, portanto, ele é o chamado segundo setor. Ele corresponde exatamente às questões de mercado, ele é o mercado, são as questões individuais, são as questões particulares. O terceiro setor, até por uma via residual, são aquelas entidades que não se enquadram nem no primeiro nem no segundo setor, ou seja, eu tenho questões de caráter público e social voltados a ela, mas necessariamente ela não está vinculada nem ao primeiro estado, nem ao segundo estado. Aqui é interessante fazermos um parêntese, porque vez por outra, em noticiários ou até mesmo em outros tipos de reportagem, nós vamos ouvir a confusão, se determinada entidade é do terceiro setor ou ela é organização não governamental porque ela recebe recursos do Estado. Isso não a desqualifica, aliás, ao contrário, essa parceria entre o Estado e essas entidades de terceiro setor, sobretudo aquelas de cunho social, é muito comum. E, na verdade, são essas ações que fomentam a atividade social, principalmente para as entidades do terceiro setor voltadas à assistência social, que no caso do Brasil nós temos uma grande quantidade. Então, qualificando, diferenciando o terceiro setor, nós teríamos esses conceitos básicos em termos de diferenciação. Aqui eu só vou comentar rapidamente alguns dados do terceiro setor. Ele tem uma relevância econômica considerável, ele contribui com cerca de 1,4% do PIB, e nós temos, no último levantamento disponível em 2010, uma quantidade de mais de 338 mil entidades do terceiro setor. Então, feita essa diferenciação de primeiro, segundo e terceiro setor, é importante também nós observarmos e entendermos, enquanto contabilistas, pelo menos a questão básica de como que essas entidades elas são constituídas. Especificamente, e sobretudo aquelas voltadas a interesse social, adiante eu vou falar porque o meu foco nos comentários aqui nessa videoaula estão voltados à parte de assistência social, até porque é bom lembrarmos que a norma ela abrange entidades além desse universo, mas eu vou comentar adiante. Então, especificamente, nós temos dois tipos de entidades do terceiro setor. A forma de constituição pelo Código Civil seriam as associações e as fundações, artigo 53 e artigo 66, respectivamente, do
Código Civil brasileiro. Então, eu até comento, né, que aqui o termo ONG no Brasil ele é muito comum, ele é muito utilizado, ele é muito noticiado. Mas se nós observarmos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ONG não existe. Ela é um termo genérico utilizado para essas entidades. Então, tanto uma associação quanto uma fundação, ainda que elas não sejam de interesse social, elas são consideradas uma ONG. Então, se generaliza as organizações não governamentais como se elas fossem sinônimos de entidades de interesse social, principalmente. E isso não é verdade. Então, temos que ter cuidado na maneira de tratarmos, de interpretarmos esses termos, né? Então, basicamente, temos as associações e fundações. Outro termo que também é muito utilizado, e ele não é proibido, não tem problema nenhum, muitas entidades utilizam esse nome, são os institutos, né? Instituto de Assistência, né? Então, o instituto, ele terá a forma jurídica ou de associação ou de fundação. Nesse parêntese aqui, nesse ponto, melhor dizendo, temos que fazer um parêntese, porque em termos da prática do dia a dia para o contabilista, nessa análise, ou seja, conhecer se a entidade é uma associação, uma fundação, já nos traz algumas informações do dia a dia para o contabilista. Por quê? As fundações, elas são acompanhadas, elas são veladas pelo Ministério Público. E o Ministério Público, ele possui exigências próprias, inclusive ele é legítimo para efetuar as fiscalizações necessárias. Então, assim, se o contabilista ele vai atender, né, uma fundação, ele tem que ter em mente que ele terá que enviar informações ao Ministério Público, como é o caso do SICAP. Então, diversas informações são solicitadas ao contabilista. Vez por outra, a cargo do entendimento do Ministério Público, ele terá que atender às fiscalizações do Ministério Público. Então, aqui fazendo somente um dos reflexos possíveis, principalmente se você, contabilista, for de um escritório de contabilidade, você tem que lembrar que isso fará parte das suas atividades, das suas obrigações. Então, isso tem que, primeiro, estar muito claro no seu contrato, né? Segundo, você tem que medir as horas técnicas que você terá para realizar esses atendimentos. Então, há essa diferenciação entre associação e fundação, porque no caso das fundações nós temos a figura presente do Ministério Público Estadual. Outro ponto que gera muita confusão também é quanto à entidade ela ser de interesse social ou não. Nós podemos ter uma entidade de terceiro setor que tem interesse social e podemos ter aquela que não desenvolve atividade social nenhuma e ainda assim permanece no âmbito do terceiro setor. Então, geralmente as entidades de interesse social ela não tem, naturalmente, finalidade de lucro, não distribui seus resultados, ela atua em benefício da sociedade e ela pratica as atividades sociais previstas na legislação e, naturalmente, na nossa Constituição. Para exemplificar, uma entidade de terceiro setor que foi fundada, que foi criada e atua na prestação de serviço a idosos, por exemplo, de forma gratuita. Ela tem característica de interesse social porque a proteção ao idoso é uma das características que a legislação prevê como assistência social. Então, ela é uma entidade do terceiro setor de assistência social. É claro que existem outras regras, algumas tributárias, por exemplo, para que ela goze da isenção e imunidade, que ela tem que observar, mas via de regra essa seria um exemplo de uma entidade de interesse social. Em outro lado, tratando-se de um exemplo, eu poderia ter uma associação de moradores, né? Associação de moradores de determinado bairro. Ela é do terceiro setor? Ela é classificada no terceiro setor? Sim. Agora, ela tem um interesse social? Não, porque ela visa discutir e defender os interesses dos moradores daquele bairro.
ainda que ela não tenha finalidade de lucro. Então, uma das primeiras diferenciações que nós temos que fazer é exatamente isso. Se a entidade ela tem interesse social ou não. Até porque, comumente, as entidades que têm interesse social são elas que são legitimadas a formar convênios e contratos com o poder público. E aí ela tem a possibilidade, né, de iniciar a recepção de recursos com restrição. E esses recursos com restrição, eles possuem um tratamento muito específico, determinado pela norma, e ele também está atrelado a diversas regras de transparência. Então, são esses tipos de transações que costumam, na minha visão, gerar a maior dúvida em relação aos aspectos contábeis. Adiante eu comento mais especificamente alguns deles. Então, aqui temos somente eu fiz uma figura para ilustrar um pouco a diferenciação entre uma entidade do terceiro setor que tenha interesse social, então ela tem características de assistência social, atendimento irrestrito público, e uma entidade do terceiro setor que não teria a característica de assistência social, ainda que ela não vise o lucro, né? Conforme os dois exemplos que eu dei anteriormente. Essas diferenciações, elas ajudam muito, esse entendimento, melhor dizendo, elas ajudam muito ao contabilista a entender quais as exigências contábeis que estarão relacionadas ao trabalho dele. Vocês podem se perguntar, bom, mas a norma para o terceiro setor seria a mesma? Exatamente, mas dada a característica de cada uma, ela está propensa a apresentar operações mais complexas, conforme eu falei das questões do recebimento de recursos com restrição, trabalho voluntário e até mesmo as gratuidades, que são questões que eu vou comentar mais à frente. Então, eu vou comentar um pouco aqui, e isso também acaba, às vezes, gerando dúvida, embora esse assunto não seja novo, porque se observarmos a ITG 2002, ela saiu lá em 2012, né? Então, portanto, ela não é mais não podemos chamá-la de novas normas contábeis ou novas regras contábeis aplicáveis ao terceiro setor. Mas ainda assim, dado que nesse período dos últimos anos nós tivemos diversas alterações do nosso conjunto de normas contábeis, eu fiz aqui um apanhado de algumas que são interessantes nós comentarmos, né? Então, primeira delas, princípios de contabilidade que estavam dispostos lá na Resolução 750/93. Muitos se perguntam, né, quanto à permanência ou não dos princípios contábeis. A NBCT 3, conteúdo e apresentação da estrutura das demonstrações contábeis, revogada em 2010. Divulgação das demonstrações contábeis, a NBCT 6, revogada também em 2010. Eu tinha aqui algumas mais próximas e específicas ao terceiro setor. NBCT 10.18, aspectos contábeis das entidades sindicais, revogada também em 2012. Aspectos específicos para a entidade sem finalidade lucrativa, era a mais próxima e a mais abrangente ao terceiro setor, a NBCT 10.19, revogada também em 2012. Elas foram revogadas exatamente com o advento da ITG 2002. E a NBCTG 07, que trata de subvenção e assistências governamentais. Essa não, essa permanece em vigor. Ela passou por revisões, mas permanece em vigor. Atualmente temos a ITG 2002, que é a norma contábil que estabelece os critérios específicos para o registro contábil das transações com o terceiro setor. Ela está vigente, ela está em R1, ou seja, ela já passou pela sua primeira revisão, ela encontra-se em vigor.
ela é uma das principais normas que tratam das especificidades das demonstrações contábeis, do ambiente contábil para as entidades do terceiro setor. Aqui já vai um primeiro alerta e aviso a vocês. Ela não é a única, até porque se você observar, o próprio nome dela já diz, ela é uma interpretação, né? Então ela é uma norma, mas ela tem uma figura. Olha, isso aqui é uma interpretação. O recado que dá, pelo menos a mim, é exatamente o quê? Fala, olha, naquilo em que for específico, você terá que fazer um tratamento diferenciado na sua contabilidade. Falou assim, mas como assim? Se ela é uma interpretação, qual seria a norma? Né? Porque pode parecer algo muito simples, mas tem muitas características presentes que tratam de especificidades, porque se observarmos a ITG 2002, ela é uma norma curta, ela não tem lá muitas páginas a serem tratadas. Só que quando nós vamos ler a ITG 2002, ela fala que as questões dessa interpretação técnica devem ser adotadas em conjunto com a norma NBC-TG 1000, que é a contabilidade para pequenas e médias, uma norma bem mais extensa. Ou eu adoto a contabilidade para pequenas e médias empresas, ou eu adoto a contabilidade, o CPC Full, o conjunto completo de CPCs. Naturalmente, qual é o parâmetro que eu posso observar para saber? Fala assim, bom, se a ITG 2002 ela é uma interpretação técnica, ok, abrange todas as entidades do terceiro setor. E como eu saberia, então, enquanto contabilista, como enquadrar se eu devo seguir a contabilidade para pequenas e médias, como a minha norma contábil geral, ou o conjunto completo das normas, ou os CPCs completos. Eu recomendo que se observe um limite que foi traçado pela 11638, ou seja, né, se eu tiver ativos na ordem, né, limitados até 240 milhões e receita anual bruta de até 300 milhões, então abaixo desses limites eu ainda posso optar pela contabilidade pequenas e médias. Se eu tenho ativos iguais ou superiores a 240 milhões ou receita anual bruta superior a 300 milhões, eu automaticamente me enquadro como uma entidade de grande porte. Então, naturalmente, seria requerido para essa entidade a adoção completa dos CPCs. Além dessa norma, eu tenho uma outra que permanece vigente, que é a NBC-TG 07, que trata das subvenções e assistências governamentais. Ela também é de suma importância, sobretudo para as entidades que recebem recursos de origem pública, né? Principalmente de convênios e contratos de execução. Então, onde ela recebe recursos, esses recursos são com restrição e eles têm tratamento contábil diferenciado. Tanto o tratamento contábil dele é diferenciado, quanto uma atenção especial deve ser dada na divulgação desses recursos, né? Hoje eu não vou entrar no mérito aqui e nem me aprofundar porque não é o objetivo, mas é exatamente um dos pilares, né, do que se fala do compliance, né? Ou seja, qual é o tratamento que a entidade dá a esses recursos e como que ela reporta isso à comunidade, ao público em geral, né? Qual seria o seu grau de accountability? Essa é uma das preocupações que o contabilista deve ter, uma vez que é ele que prepara essas demonstrações contábeis. Então, adiante aqui, nós vamos tratar de alguns pontos mais específicos, como eu falei, que vão exemplificar, é claro, as maneiras, né? Qual a técnica e o que modificou ao longo do tempo. Eu vejo alguns colegas esbarrando às vezes na norma, não observando essas questões específicas da ITG 2002. Então, assim, fazendo um exemplo bem raso,
Não basta eu pegar o meu balanço, né, ir lá no patrimônio líquido e alterar a conta de capital social para superávit ou déficit acumulado. Não basta eu ir na minha DRE e alterar o nome lucro ou prejuízo para superávit ou déficit e pensar que dessa forma eu adequei as minhas demonstrações contábeis ao terceiro setor. Isso não é verdadeiro, tem diversas questões específicas, então é um cuidado que nós temos que ter. Então, anteriormente, a norma em termos de tratamento contábil, né, a norma que existia, a NBCT 1019, ela não trazia tantas diferenciações quanto a contabilidade comercial, digamos assim. Mas a ITG 2002 trouxe muito dessas alterações. Essas alterações têm impacto em como esses números serão apresentados, então ele pode, e é muito comum que ele traga impactos, principalmente na apuração do superávit ou déficit, de forma a trazê-lo para uma maneira mais equânime ao longo do período de existência de determinado contrato, convênio, principalmente quando tivermos a figura dos convênios, né, recursos com restrição. Então isso é uma preocupação que o contabilista deve ter. Naturalmente, eu estou aqui destacando, pensando algumas especificidades da ITG 2002. Se observarmos o conjunto de mudanças trazidas pela contabilidade para pequenas e médias, né, que já vem há um tempo anterior, salvo engano, lá em 2009, então eu já tenho uma quantidade de práticas contábeis bem mais abrangentes, bem mais amplas e que alcançam também as entidades do terceiro setor, né? Então eu acredito que em termos de um resumo do que a gente comentou até agora, o contabilista ele tem que conhecer qual a forma jurídica de constituição dessa entidade, até mesmo para saber qual será o alcance do seu trabalho e aonde ele será requerido. Comentei com vocês a questão do Ministério Público, ele pode atuar nessas entidades, e também ele conhecer o conjunto de normas contábeis mínimos aos quais ele está obrigado. Aqui eu só coloquei as principais. Temos outras além dessa? Temos. Por exemplo, se considerarmos a norma contábil que trata de reconhecimento de passivos contingentes, essa norma abrange também essas entidades do terceiro setor. É outra norma contábil que trata de um tipo específico de passivo, mas essa entidade também tem que observar. Então aqui eu trago apenas as normas mínimas, aquelas que obrigatoriamente o contabilista deve conhecer para saber, né, como que deve ser o seu dia a dia, quais práticas ali ele está efetivamente obrigado. Como eu falei com vocês, ainda adiante ainda teria normas específicas quanto à escrituração contábil, a estrutura conceitual, a NBCTG 25, que trata dos passivos contingentes. Todas essas normas, elas abrangem ainda essas entidades do terceiro setor. Então eu tenho que conhecer quais são essas determinações, e isso é muito importante, até mesmo para saber qual o tipo de contrato que eu vou celebrar. Principalmente, né, se eu sou escritório de contabilidade, vou aceitar um cliente desse, eu tenho que saber quais os termos irão compor o meu contrato de serviços. Outro ponto que inclusive já tem na norma também, quais os termos e exigências que eu tenho que fazer constar na minha carta de representação da administração, que é um instrumento que o contabilista tem que manter formalizado. Então, são essas as principais preocupações iniciais, digamos, no enquadramento e na identificação das normas contábeis que incidem sobre o terceiro setor. Outro ponto que gera muita
dúvida, e realmente é um ponto controverso e complexo, são as questões relativas à imunidade e à isenção. Naturalmente, não temos nessa videoaula como exaurir todas as questões relativas tanto às normas contábeis quanto também a um assunto tão complexo quanto a imunidade e a isenção. Mas é algo que o contabilista ele tem, né, que se debruçar, ele tem que identificar exatamente para que ele enquadre essas entidades. Vale lembrar que a ITG 2002, ela determina que as questões, principalmente quanto às isenções, ela seja divulgada em nota explicativa. Nada impede de você, contabilista, né, dentro da mesma nota explicativa, informar que a entidade tem quais tributos e impostos ela está imune e quais ela está isenta. Isso gera confusão porque lá no passado a norma contábil exigia que isso transitasse, ainda que a entidade não efetuasse o pagamento, transitasse pelo resultado. Isso não é mais exigido pela ITG 2002. Então, em pano rápido, se tivermos que tratar aqui da imunidade e da isenção, a imunidade ela tem uma força muito maior, porque ela decorre exatamente da Constituição Federal. Ela alcança principalmente as entidades de interesse social, os partidos políticos, os templos de qualquer natureza. Por que eu digo que ela tem uma força muito maior? Porque, estando na Constituição, eu não posso ter uma lei, naturalmente ela seria inconstitucional, que revogasse ou que contrariasse esse dispositivo, né? Então, eu tenho que conhecer, exatamente na sequência que estamos trazendo, eu tenho que conhecer qual é o enquadramento jurídico da entidade que eu estou, né, que eu sou o contabilista, também para saber quais atividades que ela pratica, ou seja, ela é de assistência social, ela não é, isso também vai me informar. Por quê? A Constituição, ela defende, ela protege com a imunidade, principalmente aquelas entidades que têm interesse social. Então, isso é um caso que demanda leitura, demanda estudo, outros treinamentos por parte do contabilista. Naturalmente, a gente não precisa, não é da nossa alçada termos o domínio completo das questões jurídicas, mas é um assunto que influencia o nosso dia a dia. Então, é um ponto aí de análise e de atenção. A isenção, embora ela tenha um efeito de deixar aquela determinada entidade sem recolher, né? Ela não traz, ela tira essa obrigação, ainda que temporária, de recolher determinado tributo, a isenção, diferente da norma, do Instituto da Imunidade, a isenção ela não decorre diretamente da Constituição, ela decorre de um ato ou de uma lei infraconstitucional. Então, ela tem uma permanência, uma existência também menor. Por quê? Vale enquanto vigorar aquela lei. O mesmo ato que instituiu aquela lei pode alterá-la ou revogá-la. Havendo alteração ou revogação, a isenção deixa de existir. Daí, volto a dizer, a importância do contabilista saber se a entidade dele está enquadrada na imunidade ou na isenção, né? Porque a isenção ela é uma maneira, uma forma muito mais perene, ela é uma forma muito mais temporária da suspensão, digamos assim, do recolhimento desses tributos. Então, conforme eu falei, aqui eu só comentei um pouco em relação à imunidade e à isenção, mas podem existir dúvidas inúmeras, então isso requer exatamente um estudo contínuo, né? Por isso, é um dos fundamentos, né, da exigência da nossa educação continuada. Falando agora, eu vou iniciar quanto a alguns aspectos específicos sobre os princípios contábeis e normas contábeis. Muita gente confundiu, tá? Eu comentei lá naquele quadro que eu fiz inicialmente, com o fim da Resolução 750, se nós teríamos o fim ou a revogação dos princípios contábeis. Isso não existiu, eles permanecem em essência virgindo, eles estão distribuídos na norma de estrutura conceitual, né? Então, o princípio da entidade, né?
da competência, todos eles devem ser observados, então eu convido vocês a ler a norma que trata da estrutura conceitual, conforme eu apresentei no quadro anterior. Então, se você observar lá, você vai achar as correspondências dos princípios contábeis distribuídos nessa norma. Até porque em outras normas você vai encontrar a frase, olha, você tem que realizar sua contabilidade observando os princípios, né? Então, nesse momento eu finalizo a nossa primeira parte, né, que tratou aí da identificação das entidades do terceiro setor, da qualificação jurídica dela e da identificação das principais normas contábeis aplicáveis ao terceiro setor. Até breve.